Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos dar início ao nosso culto dessa noite. E para fazermos isso, eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia no texto do Salmo de número 133. E à medida que os irmãos forem encontrando, podem se colocar de pé. Salmo de número 133. Quem encontrou diz amém. Leamos todos juntos, em uma só voz, esses 3 versículos da palavra do Senhor. Salmo de número 133 diz assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos. Louvado seja Deus, meus irmãos, que separa para nós momentos como esse, momentos em que nós podemos nos unir a irmãos que pensam da mesma maneira que nós pensamos, que têm em seus corações a mesma fé que nós professamos. Diante dessa realidade, nós podemos cantar juntos o hino de número 128, Comunhão Preciosa, e eu convido a equipe de louvor para que possamos cantar todos juntos. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem me abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar. Quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso os meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal.
Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, pelo teu poder, que um dia nos alcançou em meio à nossa impureza e nos chamou para sermos santos como o Senhor é. Nós estamos aqui, Deus, nesse culto ao Senhor, na busca de adorar verdadeiramente o Senhor de todo o nosso coração, e por isso nós clamamos, esteja conosco, ó Pai, que o teu Santo Espírito transborde, Deus, nas nossas vidas, a tua palavra, que será lida, cantada e pregada aqui nesse domingo. O Senhor possa nos abençoar cada irmão, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Abra novamente sua Bíblia comigo, no texto de Efésios, capítulo 4, verso 26. Nós vamos ler os versos 26 e 27, depois nós pularemos para o verso 31 e 32, 26 e 27, 31 e 32 de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, verso 26, diz assim a palavra de Deus: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Verso 31, longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda, a malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns com os outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Hoje de manhã nós falávamos sobre a graça que nós recebemos, e quando nós compreendemos o tamanho e a forma que essa graça se deu nas nossas vidas, nós buscamos também oferecê-la aos nossos irmãos. Nesse texto, Paulo nos orienta como deve se dar a comunhão entre nós, irmãos. E nós compreendemos que muitas vezes nós temos falhados diante dessa nossa incapacidade de amar o nosso próximo como Cristo nos chama a amar. Mas Paulo nos convida, meus irmãos, a jogar para longe todas as nossas amarguras, toda a nossa ira, tudo aquilo que pode ser, de alguma forma, através de nós, usado pelo próprio inimigo, para então perverter o nosso coração e a nossa unidade enquanto irmãos. Compreendendo essa realidade, nós podemos, então, nesse momento, clamar a Deus para que haja no meio de nós, para que possamos definitivamente obedecer o mandamento e a lei que diz amar a Deus sobre todas as coisas, e nós oramos por isso ainda há pouco, mas também nos manda amar o nosso próximo como a nós mesmos. E eu vou convidar a igreja a curvar a sua cabeça, a orar ao Senhor, a pensar em momentos onde você tem falhado em seus relacionamentos. Nós sabemos que a falta de amor ao próximo revela em si uma falta de amor pelas coisas do próprio Deus. Mas através da palavra de Paulo, nós precisamos oferecer a graça que um dia nós recebemos. Eu vou convidar o irmão Oséias, que se dirige a Deus em uma oração de confissão, de perdão e de gratidão ao Senhor diante desse perdão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais um dia ter nos dado até aqui. Muito obrigado, Pai, pelos livramentos, Senhor. A cada dia, Senhor, não tem nos livrado, Pai. Mais uma vez, ó Pai, pedir perdão, ó Pai, pelos nossos pecados. Sabemos que somos falhos, sabemos que somos pecadores, ó Pai, mas pela Tua misericórdia tem nos sustentado, tem nos guardado a cada momento, Senhor. Continua, Senhor, nos guardando, continua, Senhor, nos guiando, sempre na Tua presença, Pai, livrando todo o mal. Essa oração que te faço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.
Amém, meus irmãos. Nós vamos ao nosso momento doutrinário, momento em que nós nos lembramos que toda a nossa perspectiva teológica, interpretativa em relação à palavra de Deus está contida naquilo que nós chamamos símbolos de fé. E dentre os símbolos de fé, nós temos o catecismo maior que nós temos lido. E hoje nós vamos ler a pergunta de número 24. E da mesma forma que os irmãos sabem, eu lerei a pergunta e todos juntos lerão a resposta. O que é pecado? Nós sabemos, meus irmãos, que pecado é aquilo que transgride na lei. Hoje de manhã nós falamos a respeito disso também, dizendo que quando nós disciplinamos na igreja, a compreensão é que houve ali uma quebra de algum mandamento e por isso o fazemos. Deus nos deu a sua palavra, a sua lei, nós vimos isso no último domingo, para que cumpramos, pela graça de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo no texto de Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 12 ao 17. Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler de maneira responsiva. Eu lerei os versículos pares e os irmãos lerão os versículos ímpares. Efésios, capítulo 3, verso 12 ao 17. Colossenses, capítulo 3, verso 12 ao 17. Quem encontrou diz amém? Leiamos então a palavra de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Eu convido você a se colocar de pé, para que possamos juntos entoar cânticos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, na comunhão dos santos. Boa noite, irmãos. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez. A palavra do Senhor, em Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20, nos diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hoje nós temos a oportunidade de ter esse livre acesso a Deus. E foi através do sacrifício de Jesus, o sangue dele derramado ali na cruz. Isso foi o motivo, a razão pela qual eu e você fomos perdoados do nosso pecado, que fazia separação entre nós e o Senhor. Por isso nós temos esse acesso nesta noite. Que você possa fazer bom uso disso, que você se aproveite o máximo desse privilégio, dessa oportunidade que nós temos, que custou muito para Deus.
que custou muito para Jesus, mas que para mim e para você foi pela graça. Não é por aquilo que nós fazemos, não é pelos nossos méritos ou pelo nosso nível de santidade, mas foi pela graça do Senhor que eu e você temos esse acesso nesta noite. Portanto, que nós possamos adorá-lo de todo o coração, com tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos. Sua cruz
Amém. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós queremos adorar o Senhor com essa canção, e neste momento você também tem a oportunidade de adorar o Senhor com os seus dízimos e a sua oferta. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Entregue nesta noite. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Os irmãos podem se assentar. Nós ainda vamos adorar ao Senhor, dizendo o motivo de nós estarmos aqui.
a razão pela qual nós viemos a este lugar. É somente para o louvor e para a glória dele. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és maravilhoso, Pai. Por isso nós estamos aqui para adorá-lo. Porque o Senhor é aquele que nos resgatou. O Senhor é aquele que nos amou quando nós não merecíamos, Pai. O Senhor é aquele que nos acolheu, aquele que nos recolheu, nos limpou, nos purificou, perdoou o nosso pecado, Pai, e nos conduziu pelo Teu caminho. Por isso nós queremos sempre dar glórias a Ti. Por isso nós queremos sempre honrar o Teu nome, através da nossa atitude, através da nossa canção, através daquilo que nós fizermos, ó Deus. Que o Senhor possa nos ajudar
todos os dias, Pai. Que o Senhor nos dê um coração grato a Ti, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, e crendo em tudo aquilo que o Senhor irá fazer, Pai. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor continue nos abençoando nesta noite, abençoando aqueles que foram fiéis, entregando os dízimos e as ofertas, aqueles que não puderam, ó Deus, que o Senhor possa abrir portas, Pai, que o Senhor possa fazer, realizar a Tua obra na vida destas pessoas, e que eles tenham para ofertar, que eles tenham para contribuir, porque o Senhor é o dono de todas as coisas, e é o Senhor que nos abençoa. Muito obrigado por tudo, Deus. Continua conosco, é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. As crianças. Pedir para o microfone vir até o diácono Teia, para que ele faça uma oração ao Senhor, abençoando as crianças e pedindo a graça de Deus pelas nossas vidas que ficaremos aqui. Amém, meus irmãos. Abra comigo em Mateus, capítulo 5, verso 21. Mateus, capítulo 5, verso 21. Mateus capítulo 5, verso 21. Ô Rafael, aumenta um pouquinho no retorno aqui, pelo menos, só para eu não gritar demais. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 5, verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, aos trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão,
E então, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos mais uma vez que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, tem um filme que eu gosto bastante, e eu creio que todos os irmãos já assistiram. Ele conta a história de uma guerra mitológica, a Guerra de Troia. E ele é inspirado no conflito entre gregos e troianos, uma expressão que nós costumamos utilizar bem, A sua relação é de grego e troiano. E quando a gente usa essa expressão, a gente quer dizer que é uma relação de muito engano, de muita raiva, uns para com os outros. Mas tem uma cena nesse filme que me chama muita atenção toda vez que eu assisto, toda vez que eu relembro a respeito desse filme. Nós temos em Troia um rei chamado Príamo, e esse rei é um grande rei, um rei muito bondoso, um rei justo, um rei que realmente queria fazer o bem para o seu povo. Mas diante de Troia, nós temos o maior dos guerreiros da Grécia, que é Aquiles. E acontece naquele filme que o Heitor, que é o príncipe de Troia, filho de Príamo, ele mata o primo do guerreiro Aquiles, achando que ele era o próprio Aquiles. Diante desse assassinato de guerra ali, de luta, eles lutam um contra o outro e Heitor acaba matando o primo de Aquiles. Aquiles, meus irmãos, ao saber que o seu primo, que ele amava tanto, tinha sido morto, ele vai sozinho diante de Troia, chama Heitor, para uma guerra ali só entre eles, para uma luta entre eles, e Aquiles mata Heitor com uma facilidade muito grande. Afinal de contas, ele era um guerreiro que diziam, que havia sido mergulhado ali na bacia onde os deuses tomavam banho, e por isso ele era imortal em algum sentido, Esse era o grande mito em cima da pessoa de Aquiles. Aquiles mata então Heitor, e diante do seu reino, porque Heitor seria o próximo príncipe de Troia, Aquiles arrasta o corpo de Heitor, como que dissesse assim: olha, Heitor não representa nada, Heitor não vale de nada, ele está aqui sendo diante do seu próprio povo, arrastado por mim, foi morto e será humilhado, por mim na frente de todos. Diante dessa realidade, meus irmãos, o rei Príamo, que assistia essa luta, fica com o coração realmente destroçado. O próprio filho dele morre em frente aos seus olhos. E aí então nós temos um diálogo muito interessante, porque o Príamo vai na escuridão da noite até Aquiles, até onde Aquiles está acampado, e aí eles têm um diálogo que eu vou ler para os irmãos, que é um breve diálogo, mas eu peço que os irmãos prestem atenção. Ele diz assim, Aquiles diz, quem é você diante de Príamo? E Príamo responde: acabo de fazer o que nenhum homem na terra fez até hoje. Beijei as mãos do homem que matou o meu filho. Aquiles responde: Príamo, eu poderia degolar você em um piscar de olhos. Príamo então diz, o rei Príamo diz: acha mesmo que a morte me assusta agora? Vi o meu filho mais velho morrer e você arrastar o seu corpo, e você arrastar o corpo dele até aqui. Devolva-o a mim. Aquiles diz então: ele matou o meu primo. O rei Príamo responde: quantos primos você já matou?
Quantos filhos e pais, irmãos e maridos, quantos bravo Aquiles. Eu amei o meu menino, do momento em que ele abriu os olhos, até o momento em que você os fechou. Aquiles então diz: se permitir que você o leve daqui, nada vai mudar. Você ainda será o meu inimigo de manhã. Primo então responde: você ainda é meu inimigo hoje, mas mesmo inimigos podem se respeitar. Meus irmãos, nós ouvimos no último domingo, a partir do verso 17, os irmãos lembram muito bem, Jesus vai iniciar uma importante redefinição da compreensão que aqueles povo tinha a respeito da lei. E Jesus então vai mostrar uma realidade completamente inversa àquilo que o povo judeu esperava que o rei fizesse. Ele não veio, foi isso que nós falamos no último domingo, para abolir a lei como eles esperavam. Na verdade, como nós vimos, Jesus vem para cumprir. Jesus, meus irmãos, nos convida a examinar de maneira mais profunda o verdadeiro propósito da lei. Ele desloca a nossa compreensão, o nosso entendimento de mera observância para uma profunda transformação interna. Aqueles que então compreendem verdadeiramente o propósito de Deus, os parâmetros de Deus, não apenas os observam de maneira externa, mas têm os seus próprios corações completamente transformados por essa verdade, por esse novo modo de viver. Jesus nos mostra, meus irmãos, que a justiça do reino de Deus, ela vai além de ações visíveis. Ela trata profundamente o estado, o modo em que o nosso coração se encontra. E Jesus vai exemplificar essa realidade, então, a partir do texto que nós vamos ler. E ele começa com o mandamento: não matarás. E ele diz que isso não é apenas uma chamada a algo externo e visível, mas, na verdade, não matar reflete uma realidade interna na vida dos seus discípulos. Aqueles, então, meus irmãos, que pertencem ao reino dos céus, compreendem que a ira, que o desprezo por nossos irmãos são tão prejudiciais quanto matar alguém de maneira literal, de maneira física. Aqui, meus irmãos, nós temos um chamado à verdadeira justiça de coração. E é esse o tema que vai nos acompanhar durante esse sermão dessa noite. A justiça do coração, da ira à reconciliação. E nós vamos perceber que, primariamente, Jesus vai tratar sobre algo externo, vai mostrar essa justiça externa e o mandamento como um chamado, um grande chamado à obediência. Existe uma realidade excedente, meus irmãos, no ensino de Jesus, como nós já definimos no último domingo. Mas o que era ir além, a obediência para Jesus, é completamente diferente, distinto do pensamento de ir além que tinham os religiosos da sua época. Aquilo que os religiosos na época de Jesus chamavam de ser excedente, Jesus vai chamar de legalismo. Jesus vai mostrar aqui no nosso texto o que de fato é exceder a lei de Deus, o que de fato é se aprofundar a respeito do conhecimento do próprio Deus. Todos os judeus, meus irmãos, conheciam os mandamentos. Essa é uma realidade muito clara na época, não só na época de Jesus, mas do Antigo Testamento também. E é por isso que Jesus vai iniciar a sua fala dizendo: ouvistes o que foi dito. Essa era uma realidade clara. Jesus está mostrando aqui que não vem fundar nada novo. Vocês já ouviram o que foi dito. Vocês sabem sobre o que eu vou falar.
mas a grande realidade é que vocês não a compreendem, vocês não têm profundidade, vocês não têm os olhos fixados na grande realidade que Deus deseja mostrar para vocês através da sua lei. Eles haviam, meus irmãos, decorado os mandamentos, é isso que nós chamamos de tradição oral. Eles sabiam de cor, eles sabiam o que expressava cada palavra de maneira literal daquilo que Deus queria dizer para o seu povo, mas compreendiam muito pouco sobre a realidade da transformação que a palavra de Deus causa na vida daqueles que o pertencem. Sproul, meus irmãos, vai dizer que os rabinos interpretavam o mandamento de forma bastante limitada, acreditando que ele era cumprido apenas quando não se cometia um assassinato em primeiro grau, uma ação literal de matar. Essa era a compreensão da época. Mas Jesus vai revelar, meus irmãos, que esse mandamento ele é muito mais profundo. Ele vai além dessa superfície óbvia de que nós não somos chamados para arrancar a vida de ninguém. Muito pelo contrário. Jesus nos chama para produzir vida. Jesus, então, tira os seus ouvintes da superficialidade. Abre a palavra de Deus, como nós fazemos nesse momento, e ensina de maneira profunda aquilo que realmente Deus quis dizer, afirmando: não matarás. A lei, meus irmãos, segundo a perspectiva correta, não é uma série de regras isoladas. Ela não é uma série de princípios ativos, externos, para se viver de maneira qualquer. Mas ela aponta para a grande realidade da motivação do coração. Existe, meus irmãos, um centro na lei de Deus. Existe um propósito final para o qual Deus deu definitivamente a tábua dos 10 mandamentos. Alguns estudiosos vão dizer que a lei foi dada de forma elíptica. E se você tiver dúvida do que é uma elipse, eu tenho certeza, que o irmão ali vai conseguir explicar para os irmãos melhor do que eu até. Mas elipse é uma forma geométrica fechada, que aponta para o seu próprio centro, que aponta para um foco central. A ideia, meus irmãos, é que os mandamentos são a superfície que aponta para o centro, que é o seu significado. Os discípulos, então, compreendem que a lei ordena o oposto que proíbe e proíbe o oposto que ordena. Eu vou repetir para os irmãos: a lei ordena o oposto do que proíbe e proíbe o oposto do que ordena. Ou seja, não só devemos não matar, que é o que a lei ordena, mas somos chamados a promover segurança e bem-estar. Isso é o que ela não proíbe, é o oposto do que ela proíbe. Jesus, meus irmãos, está abrindo os nossos olhos para a realidade de que mais do que não apenas produzir morte, necessariamente os seus discípulos irão produzir vida. Irão produzir vida, bem-estar, segurança. A lei de Deus, meus irmãos, aborda então aspectos internos à nossa própria vida, como os nossos próprios sentimentos. Jesus vai falar aí no verso 22 de ira, de desprezo. Perceba que para Jesus a ira acompanhada do desprezo por alguém não é apenas um aspecto secundário na nossa vida. Ele não é apenas sentimentos que podem ser vividos e convividos normalmente, relevados de alguma forma. Mas, na verdade, Jesus compara esse tipo de sentimento com o próprio homicídio. Jesus compara se irar com um irmão
se irá desprezar a vida de um irmão como matar essa pessoa. Jesus chama isso, meus irmãos, de homicídio. Se lembrarmos bem do que o Bonhoeffer disse, a respeito desse texto, e nós já passamos na nossa escola bíblica dominical por ele, o Bonhoeffer diz o seguinte: todo ato de ira é agressão à vida do outro, porque nega-lhe o direito de vida, visando a sua destruição. Jesus nos expõe, meus irmãos, a algo muito profundo aqui. Primeiro, ele nos ensina que quando escolhemos interpretar as ordens de Deus, sem o próprio Deus guiando essa nossa interpretação, nós estamos necessariamente fadados ao erro. Somos incapazes de interpretar a lei e a palavra de Deus com a perfeição e a profundidade que ela exige. E por isso há uma necessidade de que o Espírito Santo adentre nos nossos corações e nos encha da sua revelação. É isso que nós chamamos definitivamente de revelação. É o ato de Deus abrindo os nossos olhos para a sua profunda compreensão. Existe, meus irmãos, duas matérias que nós nos julgamos peritos muitas vezes. Uma delas é a própria medicina. Afinal, se eu disser aqui que estou com dor nos joelhos, que é uma verdade, que o Cassinho não foi no futebol lá, eu consegui me machucar sozinho pela primeira vez na minha vida. Eu tenho certeza que, independente dos irmãos farmacêuticos que nós temos aqui, e dos enfermeiros, dos médicos, os leigos também saberão um remédio que facilmente irá curar a minha dor. Essa é uma realidade. Todos nós somos um pouco formados em medicina, não é verdade? Outra matéria que a realidade é a mesma é a teologia. Porque todos nós somos um tanto, pelo menos nos consideramos, e eu já afirmei aqui que essa deve ser sim uma realidade, teólogos. Mas o grande problema é que nós fazemos teologia pela nossa própria compreensão, pela nossa própria experiência, por aquilo que nós vivemos e achamos que de alguma maneira é correto, está certo, deu certo uma vez, então esse é o jeito certo de interpretar a lei. Mas Jesus nos chama para a realidade, meus irmãos, que os fariseus e os escribas, os religiosos da sua época, faziam exatamente isso. Tentavam produzir uma interpretação que estava dando certo. Afinal de contas, ninguém aqui é um assassino. Ninguém aqui tem o desejo, pelo menos não externamente, e essa é a grande realidade, de matar alguém. Perceba, meus irmãos, que Jesus nos mostra que a nossa opinião, a nossa experiência não importa diante daquilo que é a verdade do Evangelho. Não importa. Deus quis dizer algo, e isso é uma verdade objetiva. Não há duas interpretações para aquilo que Deus quer dizer, mas uma só. E Deus ordena não matar. Mas matar para Deus não é apenas aquilo que nós enxergamos de forma externa, mas também aquilo que se passa no nosso coração e na nossa mente a respeito dos outros. Deus é profundo, meus irmãos, em seu ser. Deus é profundo. Na verdade, meus irmãos, o que buscamos fazer ao estudar a palavra é compreender o que Deus quer para a nossa vida, e não de alguma forma satisfazer ou encaixar a verdade de Deus dentro daquilo que nós queremos. Deus não nos chama, e é interessante porque alguns pregadores fazem isso, A gente brincava lá no seminário: olha, eu já tenho a mensagem, só falta o texto. Não é isso que acontece? Nós jogamos a realidade da nossa própria interpretação em cima daquilo que Deus não disse, porque não é isso que quer dizer a sua palavra. Esse é o primeiro grande ensino de Jesus no nosso texto.
A lei, meus irmãos, as ordens de Deus são primariamente, então, para mudar os nossos corações. Não existe lei que não aponte o caminho para a santificação. Essa é a grande realidade do Evangelho. Não existe lei que não mostre a distância que nós nos encontramos quando estamos solitários, sem o Santo Espírito de Deus habitando em nossas vidas. Então somos incapazes de nos encontrar novamente em paz com Deus. Jesus, meus irmãos, está pegando aqui uma realidade horrenda como exemplo. Todos diriam que nunca fizeram o que Jesus está propondo aqui, o que Jesus está lembrando aqui. Se eu questionar os irmãos, você já matou? Eu tenho certeza que todos nós iríamos responder não. Eu nunca matei. Essa era a realidade ali provável também. Todos responderiam, eu nunca matei. Nós poderíamos responder, afirmar com convicção que nunca matamos. Mas diante do próprio Jesus, nós percebemos que na realidade as nossas mãos estão cheias de sangue. É exatamente isso que Jesus está nos mostrando. Vocês dizem que nunca quebraram um mandamento, eu digo que as suas mãos estão cheias de sangue. Porque quem de nós, meus irmãos, pode olhar para dentro de si e não encontrar algum tipo de ira ou de desprezo em algum sentido, em alguma época da nossa vida? Quem de nós pode olhar para dentro de si e dizer que nunca desprezou ninguém? Quem nunca se irou com alguém? Quem de nós? Jesus está nos afirmando, olhando nos nossos olhos, a sua mão está cheia de sangue. E Jesus vai ilustrar essa realidade, meus irmãos, mostrando que o Evangelho é uma justiça superior, mas é também uma justiça interior, que transforma essa ira própria do coração enganado por si mesmo em um amor genuíno, não só por Deus, mas também pelo próximo. Talvez, diante dessa realidade, você se questione, mas o que de fato é ira? O que quer dizer essa palavra que Jesus utiliza para dizer que é igual ao homicídio, ao assassinato? Talvez, diante da afirmação de Jesus, que a ira é um pecado de homicídio, você se pergunte a respeito da ira de Deus. Como fica a questão de que Deus se ira? Porque diz isso a palavra de Deus. A ira de Deus, meus irmãos, ela é a expressão justa e santa da sua indignação contra o pecado, contra a maldade. É uma perfeição do seu caráter, assim como o seu amor, assim como sua justiça, assim como a misericórdia de Deus. Os adolescentes e os jovens sabem, é um atributo que pertence ao Senhor. A ira divina não é uma reação impulsiva, negativa, vingativa, mas é uma manifestação da santidade superior de Deus em rebelião contra o pecado. Deus, sendo perfeitamente santo, meus irmãos, Ele não pode tolerar o mal, Ele expulsa o mal. Portanto, sua ira é uma resposta natural à sua santidade. É uma resposta necessária de Deus contra tudo aquilo que é contrário à sua própria natureza. Deus é santo, 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 é o que cantam os anjos no céu, e é o que nós cantamos aqui muitas vezes. E o fato dele ser perfeito em sua santidade expulsa necessariamente o pecado, e é isso que nós chamamos de ira de Deus, a expulsão da sua presença, do mal da sua presença. É o que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, injustiça dos homens, que suprimem o quê?
a verdade pela injustiça. Salmo capítulo 7, verso 11 vai dizer: Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta a sua indignação todos os dias. Hebreus capítulo 12, verso 29 vai dizer: porque o nosso Deus é o quê? Fogo consumidor. A presença de Deus consome o mal que na sua frente está. E é isso que nós chamamos de ira. A ira de Deus, meus irmãos, é mencionada no Antigo Testamento, é mencionada no Novo Testamento como essa reação ao pecado, mostrando que Ele não é indiferente em relação à injustiça, que Deus não é indiferente em relação ao mal, pelo contrário, a sua presença o expulsa. É o que diz um grande teólogo chamado Pink. A ira é uma parte essencial da perfeição de Deus, necessária para a justiça divina e a retidão moral do universo. É necessário que Deus expulse tudo aquilo que é mal através dessa ira santa, para que haja de novo uma conformidade, uma retidão no caminho do mundo, de todos nós. Muito diferente, meus irmãos, então, do nosso sentimento de ira, que é muitas vezes uma autoafirmação, uma autojustificação. Jesus nos mostra que a ira no nosso coração, ela é uma corrupção e não uma expressão de justiça, como é no coração de Deus. Um estudioso chamado Robert Monse escreveu sobre esse termo, que é traduzido na nossa Bíblia como ira, e ele observa que Jesus não está falando de uma raiva momentânea, ele não está falando de uma raiva passageira, mas de uma cólera interna que se enraiza e cresce dentro de nós, diante do nosso afastamento dessa presença santa de Deus. Esse tipo de ira, meus irmãos, não apenas destrói os nossos relacionamentos, mas também contamina a nossa alma. O discípulo, portanto, nós somos chamados a combater esse tipo de sentimento no nosso coração. Não por meio de uma repressão exterior, de uma formalidade religiosa, como faziam os fariseus. Muito pelo contrário, Deus nos chama a exceder nesse mandamento. Deus nos chama para amar, não externamente, não aparentemente, mas verdadeiramente, de todo o nosso coração. Deus nos chama para além da superficialidade. Esse é o ponto-chave, meus irmãos, do sermão de Jesus. Um chamado para examinarmos aquilo que nós temos de mais profundo. Jesus, meus irmãos, exige que substituamos a ira pelo amor. E isso só pode acontecer quando Deus muda o nosso interior. Quando definitivamente Ele mora, Ele habita no nosso coração. Quando nós deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver para esse Senhor. Quando nós retiramos os nossos óculos e passamos a colocar as lentes do próprio Deus. Jesus nos chama, meus irmãos, aqui a algo muito radical. Ele nos ensina que a justiça do reino de Deus, ela não é medida apenas por aquilo que nós fazemos externamente, mas ela é medida por aquilo que nós carregamos internamente nos nossos corações. A ira, o desprezo, as ofensas são sintomas então de um coração que precisa dessa presença santa de Deus em sua vida, que precisa ser transformado por essa ação do Santo Espírito em cada um de nós, que precisa ser regenerado diante do seu pecado.
Quantas vezes, meus irmãos, nós carregamos essa raiva por dentro? Quantas vezes nós alimentamos esse tipo de sentimento em algum tipo de falsa esperança de que isso não é pecado, porque afinal você não tem externado ele. Você até cumprimenta essa pessoa, você até abraça ela, mas a grande verdade do seu e muitas vezes do meu coração é que você não ama nem um pouco. E mais do que isso, muitas vezes, para camuflar esse tipo de pecado, nós somos até mesmo capazes de comparar a ira nos nossos corações com essa santa ira de Deus. Essa é uma última tentativa argumentativa de justificar esse tipo de sentimento no nosso coração. Olha, tudo bem eu me irar e não demonstrar, porque afinal de contas, até Deus se ira em algum momento. Essa é a mentira, meus irmãos, que muitas vezes nós contamos a nós mesmos. A justiça interior que Jesus nos exige é um convite a uma verdadeira santificação. Para sermos verdadeiramente discípulos de Cristo, então, nós precisamos deixar que esse amor de Deus impulsione o sentimento que passa dentro de nós. Aquilo que nós sentimos é justamente o amor que sentimos a Deus, que molda o modo que nós amamos ao próximo. O amor, então, que Ele, Deus, nos chama a praticar, não é um amor superficial, é um amor profundo, que busca a todo tempo uma reconciliação, que promove vida em vez de morte. Irmãos, o convite de Jesus é claro, precisamos abandonar esse mau sentimento, precisamos abandonar a raiva, a ira nos nossos corações, precisamos abandonar o desprezo, precisamos abandonar as nossas mágoas, ainda que a dor seja nossa, ainda que o dano seja nosso. Jesus vai demonstrar com a sua própria vida o que é sofrer o dano por amor de um pecador. É justamente esse amor que Jesus está nos chamando aqui. Aquele que sofre o dano, nós somos chamados a sofrer o dano. Perceba como isso mexe conosco por dentro. Perceba como é doloroso ouvir que diante dessa briga, que você talvez tenha até razão, Jesus está te chamando para ir lá e oferecer perdão. Jesus está te chamando para sofrer o dano. É doloroso, meus irmãos. É doloroso, inclusive para o pregador, porque isso precisa ser uma verdade para mim também. Jesus está nos chamando para essa realidade. Então, depois de mostrar essa profundidade da justiça do coração, que vai dessa ira enganosa ao amor perfeito, Jesus nos leva a uma dimensão prática, a uma dimensão relacional dessa justiça e dessa reconciliação que Ele nos convida. No reino de Deus, não basta simplesmente controlar os nossos sentimentos internos. A verdadeira justiça expressa em nossos relacionamentos com os outros. Ela muda quem nós somos de dentro, mas externa verdadeiramente essa nova transformação, essa nova vida. Essa reconciliação, ela é uma prioridade para os discípulos de Jesus. Ela é fundamental para a nossa vida. E é interessante que Jesus vai nos mostrar como isso é fundamental, como amar o próximo é fundamental, e ele vai dizer assim no verso 23, acompanhe comigo: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Jesus nos mostra algo extraordinário aqui, meus irmãos.
ele coloca a reconciliação como uma etapa para poder haver adoração. A reconciliação para Jesus é uma etapa para existir verdadeiramente adoração. A oferta, meus irmãos, no altar é o símbolo dessa adoração, o símbolo da devoção daquele povo a Deus. Afinal, o culto, como nós sabemos, acontecia a partir da oferta que era entregue no altar. Sem oferta, não há culto. Não aos moldes do Antigo Testamento. Sem oferta, não há representação da graça de Deus, do sacrifício, que haveria de acontecer. Jesus nos mostra que para Deus aceitar a nossa adoração, para que haja culto, como nós fazemos aqui nessa noite, é necessário haver paz entre os irmãos. É necessário haver produção de vida, de reconciliação. Esse, meus irmãos, ensinamento nos mostra que a justiça no reino de Deus, ela não pode ser vivida de maneira isolada. Que Deus não nos chama a viver uma fé solitária, isolada. Ela não é apenas uma questão de pureza interna, de obediência individual, é também uma questão de como nós tratamos o nosso próximo, como nós temos amado os nossos irmãos. Jesus, meus irmãos, ilustra a sua correta e profunda interpretação da lei com dois exemplos, um de uma vida religiosa e outro de uma vida comercial. Em ambos os casos, ele vai destacar a importância da reconciliação antes de haver qualquer outra coisa. A nossa relação com Deus está profundamente ligada à nossa relação com o próximo. Spurgeon vai dizer algo muito interessante e profundo. Ele diz assim: primeiro as pazes com o homem e depois a aceitação de Deus. Meus irmãos, a reconciliação não é algo que nós podemos postergar, não é algo que pode ser deixado para depois, mas é uma realidade na vida daqueles que querem realmente cultuar ao Senhor. Você quer cultuar de verdade? Você quer adorar a Deus de verdade? Você quer que Deus ouça as suas orações definitivamente, cumprindo a promessa que Ele deu para nós enquanto filhos? Se reconcilie, ame ao Senhor, deixe a tua oferta no altar, volte, faz as pazes com seu irmão, e então retorne para cultuar a Deus. No verso 25, Jesus diz: entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele no caminho. Jesus nos chama, meus irmãos, a resolver rapidamente as nossas disputas, antes que elas percam a sua proporção inicial, antes que elas cresçam e resultem em alguma consequência mais séria. Vá e reconcilie-se com seu irmão. Jesus nos ensina que tanto o perdão quanto a reparação devem ser feitas de maneira urgente, porque a justiça relacional, meus irmãos, é parte essencial da nossa vida enquanto discípulos de Jesus. Como discípulos, somos chamados a viver em paz uns com os outros. O apóstolo Paulo vai nos mostrar essa realidade em Romanos capítulo 12, verso 18, dizendo: se possível, quanto depender, eu vou repetir, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O quanto depender de você, o chamado de Deus para a sua e para a minha vida é: tende paz com todos os homens. A reconciliação é uma prioridade para nós, porque reflete o próprio coração de Deus em nós, porque reflete quem Cristo é e aquilo que Ele representa nas nossas vidas. Representa uma
continuação da graça que um dia nós recebemos do próprio Deus. Afinal, Ele, mesmo não precisando, escolheu se reconciliar com cada um dos seus inimigos. E pasmem, os inimigos eram nós. Cada um de nós éramos inimigos de Deus, mas ainda assim Ele nos amou. Ainda assim, Ele morreu por mim e por você. Ainda assim, Ele sofreu dano, Ele pagou o preço dessa reconciliação. Ainda assim, Ele derramou misericórdia e graça sobre cada um de nós. Se Deus, meus irmãos, nos poupou, e não poupou esforços para nos reconciliar consigo, o chamado de Jesus é que nós também não devemos poupar esforços para viver em paz com os nossos irmãos, para viver em reconciliação com os santos de Deus. A reconciliação, meus irmãos, é uma demonstração tangível da justiça do reino de Deus nas nossas vidas. Quantas vezes nós esquecemos da importância de resolver os nossos conflitos? Quantas vezes, meus irmãos, nós preferimos guardar essa mágoa dentro de nós, guardar esse ressentimento dentro dos nossos corações? Jesus nos ensina aqui que enquanto você não largar essas coisas, que enquanto você não depositar essas coisas sobre o próprio Deus, sobre o ombro de Jesus, você jamais será um adorador por excelência. Por mais que você cante bem, por mais que você toque bem, por mais que você ensine na IBD, por mais que você seja professora, professor, por mais que você seja crente há 10, 15, 20, 40, 50 anos, Jesus está nos ensinando aqui que se você não oferecer paz, você jamais será um adorador. Se você não produzir vida, a vida de Deus não foi produzida em você. Não podemos, meus irmãos, oferecer o nosso louvor a Deus com um coração carregado de rancor, de desavença. A justiça relacional que Jesus nos chama a viver, ela é urgente, porque ela é o instrumento do maligno para nos afastar do nosso Senhor. Não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, é o que diz a palavra de Deus, nem adiar a reconciliação com aqueles que ofendemos ou que nos ofenderam. A prioridade na nossa vida deve ser a paz com Deus, mas também com o nosso próximo. O amor em relação a Deus, mas também em relação ao nosso próximo. Nossa oferta só será aceita quando nos levantarmos e resolvermos as questões que temos nos nossos corações. A nossa oferta, o nosso culto a Deus, só será aceito quando nós buscarmos a restauração nos nossos relacionamentos. Eu volto, meus irmãos, ao diálogo do início do meu sermão. O rei Príamo nos ensina algo muito valioso nesse diálogo. Ele ensina algo muito valioso para o grande guerreiro da Grécia, Aquiles. Guerras não são vencidas apenas com animosidades, mas são primariamente vencidas com respeito. Isso sim faz de um homem grande. Demonstrar respeito e amor, até mesmo pelos seus inimigos. Essa cena, meus irmãos, nos revela que mesmo em meio ao conflito mais amargo, que no caso ali era a morte do seu sucessor, do príncipe, do seu filho, há um caminho, sempre há um caminho para a dignidade, sempre há um caminho para o respeito. Embora a inimizade persista em alguma instância, quando nós tratamos então de
pecadores, de gentios não, né? De homens e mulheres que não aceitaram a fé. Sempre haverá uma inimizade, sempre haverá uma dicotomia, foi isso que nós falamos hoje de manhã, em relação à nossa vida enquanto santos de Deus e à vida daqueles que não são. Ainda assim, meus irmãos, nós devemos oferecer reconciliação em algum nível. Sempre é possível amar, inclusive os nossos inimigos. O rei Príamo não exige que Aquiles deixe de ser o seu inimigo. Ele apenas exige um respeito mútuo, uma honra. Jesus é um rei ainda mais poderoso, ainda maior, ainda mais sábio que o rei Príamo. Jesus, enquanto rei, meus irmãos, ele não apenas vai até nós, mas ele nos mostra o verdadeiro caminho, sofrendo o dano pela nossa própria vida, sofrendo o dano do nosso próprio erro, sofrendo a ira que cairia sobre cada um de nós. Jesus faz dos seus inimigos irmãos. Jesus produz vida em cada um de nós. Jesus nos mostra o caminho dessa reconciliação, sendo Ele mesmo o objeto dela, o sacrifício que a torna possível. Jesus não apenas fala a respeito desse novo padrão em Deus, mas Ele morre em demonstração que essa é uma realidade na vida daqueles que pertencem ao Senhor. Jesus morre sofrendo a ira, morre sendo a oferta que nós não poderíamos oferecer. Eu te convido a fechar o seu olho e pensar na sua vida. Quais são os sentimentos que percorrem o seu coração, a sua mente? Talvez um familiar te fez algo, e como é doloroso sofrer o dano de familiares. Talvez um amigo, um conhecido te enganou. Talvez isso já faça tanto tempo, ou talvez isso tenha sido recente. Talvez o seu coração se encontre até calmo no momento, mas a realidade profunda dele é que você ainda tem carregado essa ira, esse desprezo. Jesus nos ensina essa noite a orar pelos nossos inimigos, a amá-los com um amor fraternal, a oferecer a nossa outra face, a sofrer o dano, assim como Ele sofreu por cada um de nós. Jesus nos ensina que só quando nós fizermos isso, nós seremos realmente adoradores por excelência. Oremos ao Senhor. Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, crendo que o Teu Santo Espírito é capaz de transformar, inclusive, os sentimentos mais obscuros na nossa vida, mais profundo em cada um de nós, que estão debaixo do tapete, que estão enterrados, mas que uma vez por outra nós o visitamos. Nós clamamos, nos ajuda, Deus, a esquecer a nossa ira. Nós queremos adorar o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento. Nós queremos adorar o Senhor verdadeiramente. Aí sim todas as coisas vão cooperar para o bem, como nós cantamos. Porque um grande sinal de que nós realmente pertencemos ao Senhor é o amor que nós oferecemos ao nosso próximo. É impossível amar a Deus sem não amar o próximo. Porque não amar ao próximo representa que nós não amamos a Deus.
Nos ajuda, Senhor Deus, diante dessa realidade. Nos molda segundo a Tua verdade. É a nossa oração. Eu clamo a Deus pela vida de cada irmão, por cada família, por cada relacionamento. Que o Senhor possa renovar, Deus, o amor entre nós, entre a igreja, entre os nossos familiares. Que o Senhor possa nos ajudar a amar como o Senhor nos amou. É o nosso pedido, é o nosso desejo. Nós clamamos pela nossa semana, que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares. Que o Senhor nos abençoe nessa semana, na demonstração dessa nova compreensão e dessa nova vida que recebemos em Cristo Jesus. Nos ajuda, em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, porque sabemos que os teus pensamentos ao nosso respeito são pensamentos bons e não maus, porque sabemos que o Senhor que começou a boa obra em nossas vidas há de terminá-la até o dia em que o Senhor retornará. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nós teremos, a partir do próximo domingo, uma série de sermões a respeito da centralidade da reforma protestante. Nós temos o folder ali, o nosso tema dessa série de sermões que acontecerá durante o mês, o próximo mês, será redescobrindo o Evangelho e vivendo a palavra de Deus. Nós cremos que a reforma protestante foi um grande avivamento de Deus, e você quer saber qual que é a marca de um verdadeiro avivamento? É o retorno para a palavra, o retorno para a Escritura. Portanto, nós vamos estudar de maneira mais profunda nessa realidade, e no último domingo do mês de outubro, nós receberemos aqui o pastor reverendo Fábio Aquino, que vai tratar a respeito de culto, né, e a reforma de manhã, e vai também pregar sobre a reforma à noite, finalizando a nossa série, né? Que você possa orar por isso, que você possa começar a buscar compreender mais a respeito dessa realidade, e nós vamos ser expostos a ela aqui durante o próximo mês. No próximo domingo, nós temos na Escola Bíblica Dominical a presença da nossa missionária no Peru. Nós temos abençoado, né, financeiramente, mas também temos orado pela vida dela, né, a nossa missionária Maria de Almeida. Ela estará presente, mostrando, né, como tem sido o seu trabalho. Então, ore, né, se você não tem orado, ore pela vida da Dona Maria, né, da missionária Maria, que Deus possa continuar abençoando. Ela tem feito um trabalho muito bacana lá no Peru, os irmãos vão ver quando ela vir falar. Convide alguém, né, para estar presente aqui também, e que Deus nos abençoe. Nós teremos o chá da comunhão, que Deus abençoe a todos. Me espere chegar até a porta, faça uma última oração, enquanto eu me dirijo até a porta para cumprimentar os irmãos.